Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre as 5 chaves da maestria. Será que você já pensou sobre essa palavra, maestria? Qual é o significado? E aí, buscando o significado, eu achei um aqui bem interessante, vou ler aqui para vocês. Alguém que cria grandes trabalhos, frutos de labor constante e até dedicado, não caracteriza um portador de maestria. A maestria está intimamente ligada à visão pessoal perante a realidade, que cria tensão criativa, que se torna força motriz para o alcance dos resultados desejados e assim a visão da concretização dos resultados gera mais energia e entusiasmo. A maestria é o caminho do mestre, é seu diferencial ante o ser humano comum. Muito interessante essa definição de maestria, né? Quando a gente fala sobre essas 5 chaves que são faladas, né, pelo Wendell Carvalho, a gente precisa realmente pensar sobre isso, né? Se a gente vem buscando na nossa vida essa maestria. Isso é muito incrível, porque a gente está acima da média. E a gente precisa de verdade se conscientizar, né, se esse é o caminho que a gente vem buscando ao longo do tempo. E para falar, né, dessas 5 chaves, eu vou começar aqui a falar da primeira, que eu acho super importante, e que com certeza essa primeira aqui, quando eu comecei a praticar, eu me vi alcançando novos resultados diferentes dos quais eu já vinha tendo. E essa primeira chave é o instrutor. É quem você está buscando para crescer na área que você deseja. Quem é essa pessoa que você escolheu, né, para te ajudar? O que a gente vê muitas vezes acontecendo é que as pessoas querem fazer sozinhas. As pessoas querem trilhar esse caminho sozinhas. Só que sozinho você vai até conseguir. Só que vai demorar muito mais, porque você vai ter que descobrir tudo, né? Você vai ter que passar por cada desafio só. Você vai ter que se reerguer só. Você vai cair, vai levantar. Tudo sozinho. Quando você tem alguém do seu lado, né? Quando você partilha disso com alguém, fica mais fácil. Principalmente se você buscar alguém que já passou por aquilo, que já sabe o caminho das pedras. Você consegue passar com muito mais facilidade, porque aquela pessoa já vai encurtar o caminho para você. Ela já sabe, ela já experienciou situações que você ainda não teve oportunidade. Então, muitas vezes a gente é egoísta, às vezes imaturo, de falar, não, eu vou fazer, eu consigo. Isso para mim, assim, eu posso colocar isso como exemplo para minha vida, foi quando eu quis retomar as minhas atividades físicas, que eu cansei de tentar sozinha. E eu começava até que ia bem, mas qualquer coisa eu parava, não tinha constância. E isso não me trazia resultados, eu não saía do lugar. Quando eu começava a ter o corpo que eu queria, acontecia alguma coisa, e aí não acontecia. Né? O meu desenvolvimento parava, do meu corpo, da minha saúde. Daqui a pouco eu estava já um tempão sem fazer. Então, quando eu escolhi realmente ter um professor, né, buscar uma atividade física que me desse prazer, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou com relação à minha saúde. E isso é muito importante, a gente começar a pensar quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa buscar um instrutor aí para a gente conseguir os nossos resultados com mais constância, com mais inteligência, né, com mais rapidez. Isso é muito importante. E, obviamente, dentro dessa linha, entender que eu preciso buscar um instrutor que já tenha resultados. Isso não é difícil da gente achar. Porque se a gente escolhe um instrutor que tem resultados, é porque outras pessoas já passaram por esse processo e tiveram resultados. Então, quem são essas pessoas? E uma coisa que é muito importante, gente, tem que ser um instrutor que tenha resultado na prática, não só na teoria. Às vezes, na teoria, aquela pessoa é muito boa, mas na prática, nada funciona. Então,
Busque alguém que realmente seja prático, que te faça sair da zona de conforto, sabe? Que te faça andar, que já tenha percorrido esse caminho, que saiba o caminho que você vai trilhar. Isso é muito importante. Então, essa primeira chave, ela é incrível, sabe? Ela faz muita diferença. Então, pensa muito sobre essa primeira chave. O quanto que você está perdendo tempo batendo a cabeça sozinho, enquanto tem gente que já descobriu a solução desse problema e você está tentando descobrir isso sozinho, perdendo tempo. E tempo, gente, tempo é dinheiro. A segunda chave é praticar. E aí, quando eu falo de praticar, é sair da sua zona do conhecimento, do seu campo do conhecimento e ir para a luta, e ir para a guerra, botar a cara a tapa, fazer com que as coisas aconteçam. E dentro dessa prática, que é essa segunda chave, uma coisa que é muito importante é o prazer da jornada, é o prazer de treinar. Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, melhor você fica. E não pode ter prazer só no resultado, no que você está buscando, mas exatamente no dia a dia, na sua caminhada, nessa jornada. Tem que ser leve, tem que ser legal. Eu sei que no início, quando você começa a praticar, você não se sente à vontade, isso é natural, mas isso é algo que você vai vencendo com a prática diária. Eu me lembro de quando eu fui apresentar, fazer minha primeira apresentação, né, com PowerPoint. Obviamente eu não estava me sentindo à vontade. Obviamente foi uma porcaria de apresentação, porque foi a primeira. Eu li os slides. Então, assim, só que a gente vai aprendendo ao longo da vida que se eu ficar lendo os slides, se eu não me aprimorar, as pessoas não vão me dar atenção, as pessoas não vão gostar da minha palestra, as pessoas não vão gostar do meu treinamento. Então, eu fui desenvolvendo essa habilidade. Hoje eu já não leio mais os slides. Hoje os meus slides têm, na verdade, figuras. E eu já sei o que eu vou falar sobre aquelas figuras. Então, assim, é uma questão de prática. E quantas vezes a gente não quer praticar porque dói, porque a gente errou, porque a gente fica se auto-sabotando, porque a gente fica se auto-flagelando. Não tem jeito, esse é o caminho. Então, errou, por que você errou? Então, procura treinar mais em casa, sozinho, sem ir direto, né, no ao vivo. Para pensar sobre isso, mas não se deixe vencer pelo seu medo, não se deixe vencer pela sua insegurança. Continue praticando. É aí que você vai cada vez ficar melhor. A terceira chave é a entrega. O que é isso, Fernanda? Entrega, delivery? Não, não é delivery, não. Sabe o que é? É você, na verdade, ser você. Você se entregar nesse contexto, nessa caminhada que você está escolhendo seguir. Ser você de verdade. Sabe? Ter coragem de seguir as instruções lá daquela primeira chave que foi seu instrutor. Muitas vezes a gente fica falando assim, o instrutor te disse qual caminho você tem que seguir. O que você tem que fazer? Mas você fica lá batendo na cabeça, não vou fazer, isso não vai dar certo. Não adianta, se você não se abrir para o novo, se você não tiver coragem de testar o novo, você não vai ter resultados novos, você não vai se divertir. Você vai se sentir mal, você vai querer parar. E isso é algo que você precisa de verdade zerar na sua vida. Você precisa de fato se entregar. Estar disposto mesmo a fazer o novo, a fazer acontecer. Senão, não faz sentido. A quarta chave é a visualização. Uma coisa que é muito importante nisso tudo é você saber quais são os benefícios que você vai ter se você conseguir desenvolver o que você de verdade está querendo, né? O que você quer desenvolver? Vamos imaginar aqui que você queira, vamos pensar, sei lá, falar melhor em público, né? E aí você vai ser uma pessoa mais conhecida, vai ser uma pessoa que vai ser chamada para eventos, enfim, uma pessoa que vai ser referência nesse assunto. Quando você pensa e visualiza esses objetivos, você fica mais atento e você tem fôlego para continuar, porque você sabe o que você vai colher lá na frente. Essas visualizações são muito importantes, você entender quais são os benefícios que você vai conseguir alcançar quando você estiver bem nessa jornada, quando você estiver já treinado o suficiente para isso. Esses benefícios não vão te deixar desanimar.
Então coloca num painel, num lugar onde você passe todos os dias, no seu escritório, na porta do seu guarda-roupa, quais são esses benefícios, para você ter coragem de encarar diariamente os seus desafios. E a quinta chave é o limite. O que é esse limite, né? É você querer expandir, é você entender que não tem ponto de chegada. Que se você quer ser uma pessoa com maestria, acima da média, você vai ter que buscar o caminho com mais resistência. O que é isso, Fernanda? Buscar o caminho com mais resistência? Qual o significado disso? O que acontece quando a gente tem uma situação que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? E você tem geralmente duas escolhas, né? Não fazer, ficar na sua zona, e fazer algo para sair da sua zona. E aí o que você faz muitas vezes? Ah, não, vou pelo caminho mais fácil, vou por aqui que é devagar e tal. E aí o que acontece? O caminho com mais resistência é o caminho que vai fazer você progredir muito mais. Porque não é o mais fácil, mas é o que precisa ser feito nessa jornada. Então muitas vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil. Só que no caminho mais fácil eu não aprendo nada. E no caminho com mais resistência eu aprendo muito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que quem já fez academia vai entender o que eu estou falando. Você vai para a academia e você está 1 mês e meio fazendo a mesma série. Sua série não mudou. O que vai acontecer? Você pode até transpirar, mas você nem sente mais o seu corpo se moldando, modificando, porque você já acostumou com aquela série. Mas quando vem o seu professor e ele altera a série, por pequenas alterações que ele faça, você começa a ver que, nossa, né, tá mais difícil, ficou diferente, não estou acostumado com esses exercícios. Por quê? Porque ele colocou você num caminho de mais resistência, onde você não estava acostumado a fazer. E aí te faz ficar mais esperto, te faz ficar mais ousado, te faz ficar mais resistente, mais focado, porque você não está acostumado a fazer. Então, gente, permita-se, não se dê limites. Vá além, busque além. Isso é muito importante. A gente está falando de maestria, a gente está falando de pessoas acima da média, de pessoas que buscam isso de verdade, né, em todos os âmbitos da sua vida. Então, vá além, não deixe que um pequeno desafio, uma pequena dificuldade te pare. Pensa nessas 5 chaves que eu coloquei aqui: o instrutor, praticar, a entrega, a visualização e o limite, para que você de verdade alcance o que você deseja na sua vida. Que você de fato possa olhar para a sua vida e falar: nossa, era exatamente isso que eu estava buscando. E entenda o seguinte: os seus desafios são os seus desafios. Não se compare com outras pessoas. Quantas vezes a gente acaba se comparando com pessoas e achando que a gente está muito devagar, que a gente já devia estar muito além. Só que eu tenho que entender o seguinte: a caminhada da outra pessoa é uma outra caminhada, é uma outra história. Eu não posso comparar com a minha. Eu preciso me comparar comigo de meses atrás, de anos atrás, não com outra pessoa que tem outra história de vida. E aí, nesse contexto todo de maestria, né, eu queria colocar para vocês uma outra situação da minha vida aqui, que foi quando eu iniciei as gravações do podcast, né, da minha dificuldade exatamente de iniciar, porque eu achava que eu não estava preparada para fazer, que eu não tinha conteúdo para entregar, enfim, que a minha voz não ia sair bonita, que eu ia gaguejar. Tantas coisas passaram pela minha cabeça. E se eu não tivesse vencido tudo isso, eu não estava fazendo esse podcast. Já são quase 20. E o primeiro foi tão difícil, o segundo também foi, até o 6º, 7º, 10º foi muito difícil. Então entenda que você tem os seus desafios. Quais são esses desafios que de verdade você está se entregando, né, com maestria? Ou você está empurrando com a barriga, como se isso fosse natural, né? Como se empurrando com a barriga, uma hora isso vai se desfazer, vai sumir da minha vida. E não vai. Ele só vai aumentar. Quanto mais você empurra, você pode até aumentar a sua barriga, tá? Mas aquele desafio ele vai continuar sendo maior do que a sua barriga. Então fortaleça o seu abdômen. Tenha coragem de mudar isso na sua vida. Pensa com carinho sobre essas 5 chaves
e o que você pode fazer de diferente na sua vida com essas 5 chaves. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre as 5 chaves da maestria, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.